Oi pessoal, eu sou Maurício do canal Fanáticos e hoje eu vim tirar as cartas pro Bolsonaro. A tiragem de cartas hoje vai ser pra gente ver aí como foi o desempenho de Bolsonaro em seu depoimento a Alexandre de Moraes. A gente vai ver se seu depoimento foi favorável para ele ou se foi desfavorável, se vai trazer os caminhos abertos ou dificuldades. Vamos ver de um modo geral como que foi esse depoimento do Bolsonaro para Alexandre de Moraes, se vai trazer benefícios ou dificuldades nos caminhos dele. Pessoal, antes de começar com a tiragem, vou pedir para quem puder deixar aquele super like que me ajuda demais na divulgação. E se não tiver inscrito aqui no canal Fanáticos, aproveita para se inscrever que tem vídeo todos os dias. Já comenta aí embaixo, você que assistiu o depoimento, o que você achou, se você achou que o Bolsonaro se saiu bem, não se saiu bem, comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Gente, também quem quiser chamar para uma consulta particular, é só chamar nesse número que está aparecendo aqui na tela. Vamos lá então ver essa energia, se o Bolsonaro se saiu bem no depoimento Alexandre de Moraes ou não. Deixa eu arrumar essa câmera. Eu quero saber se o Bolsonaro se saiu bem no seu depoimento Alexandre de Moraes ou não. A colheita no centro da tiragem, os ventos, os cortes. Qual a energia geral aqui das runas? As runas vieram bem tumultuadas. Qual a energia geral aqui das runas? A carta da morte, os enamorados, o hierofante. É muita energia de dúvida aqui no tarô. A gente vai clarificar nas cartas ciganas, mas eu tô vendo uma energia bem tumultuada quando eu fiz essa pergunta, gente. Bem inconstante. Como foi o desempenho de Bolsonaro em seu depoimento a Alexandre de Moraes? Se esse depoimento vai ser favorável ou desfavorável para o Bolsonaro. O Sol, os caminhos, a mulher, a cobra, a raposa e a casa. Assim me mostra, gente, que no começo do depoimento foi bem favorável para ele. Ele entra com a energia do sol, os caminhos, a carta da mulher mostrando intuição aí para saber como se posicionar, como falar ali, como as palavras a serem usadas. Mas existe um momento aí mais ou menos pela metade desse depoimento que algumas palavras, algumas frases, algumas situações expostas por ele que acabaram sendo um pouco negativas com essa carta da cobra. Ainda finalizamos com a carta da casa, que finaliza bem ali. Clarifica para mim essa cobra. A torre, a criança, os ratos e as estrelas. Alguma situação aí mais ou menos pela metade desse depoimento, ele teve algumas falas que não são favoráveis para ele, não. Clarifica para mim essa casa no final da tiragem, a casa, o navio, o cavaleiro, a âncora e a torre. Vem me mostrando, gente, que assim no final do depoimento, nos momentos finais aí, ele acabou conseguindo corrigir as situações que foram ditas aí na metade. Então, de um modo geral, vem mostrando que houve um momento ali pela metade desse depoimento que ele falou algumas coisas que acabaram não sendo tão interessantes para ele, vamos dizer assim. Mas no final do depoimento ele conseguiu reverter essa situação. Qual foi a energia geral desse depoimento? Foi favorável ou desfavorável para o Bolsonaro esse depoimento? Os enamorados, a carta do diabo, o julgamento, a força, o hierofante e a justiça. Gente, uma sequência de cartas
negativas aí, hein? Vamos perguntar como que fica o Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro após esse depoimento. Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro após esse depoimento. Eu vejo assim, de um modo geral, esse depoimento sendo bem visto, assim, de um modo geral. Mas vamos ver em relação ao Alexandre de Moraes. Como que fica o Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro após esse depoimento? A aliança, o caixão, a mulher, as flores, as tempestades, a criança, o cavaleiro, o jardim, o coração e o sol. Favorável também, temos aí uma energia favorável, a carta da criança no centro da tiragem, mostrando situações verdadeiras. Foi bem visto também, gente, aqui pelo Alexandre de Moraes. Em alguns momentos, as tempestades mostram que ele achou as explicações, os depoimentos, né, no caso, um pouco confusos. Em alguns momentos, como a gente viu ali, aproximadamente pela metade, ele achou algumas situações colocadas um pouco confusas, mas de um modo geral, o coração, o sol e o jardim mostra que ele enxergando bem, com bons olhos, vamos dizer assim, ainda mais com essa criança no centro da tiragem, que é uma carta bem favorável. Clarifica para mim esse caixão. A foice, a carta, a lua e os lírios. Ó, gente, eu vou dizer para vocês que foi favorável sim, que Alexandre de Moraes vai ter uma visão um pouco diferente do Bolsonaro aí. Eu vejo que ele estava meio que esperando algo diferente do que foi visto, do que foi ouvido, né, do depoimento que foi tido. E ele se surpreende, como é que vamos dizer, favoravelmente, se surpreende de uma maneira... Não era o que ele estava esperando, ele estava esperando algo diferente, algo pior, vamos dizer assim, mas ele se surpreende de uma maneira boa, vamos usar essa palavra, em relação a esse depoimento do Bolsonaro. A tiragem, ela é bem negativa ali no tarô, por se tratar de uma situação específica e delicada, né, imagino eu, mas quando eu vejo os pensamentos dele em relação ao Bolsonaro, após esse depoimento, as cartas são favoráveis, elas trazem os caminhos abertos. Como que ficam os caminhos do Bolsonaro após esse depoimento? Bem tumultuados, né, no centro da tiragem, energia do momento, e lá no final nós temos as alianças e o sol. Gente, no final das contas, esse depoimento ele vai ser favorável para o Bolsonaro. Eu vejo ele tendo um bom desempenho. Alguma situação ali pelo meio do depoimento sendo um pouco confusa, vamos dizer assim, porque as tempestades trazem uma certa confusão, algo que fica um pouco difícil de se entender. Mas no final a gente finaliza com a casa, uma carta muito firme, as alianças aqui, o sol. Então, respondendo a pergunta, como foi o desempenho de Bolsonaro em seu depoimento Alexandre de Moraes, de um modo geral, eu vejo como tendo sido um depoimento muito favorável, sim, para o Bolsonaro. De um modo geral, vejo essa energia. Por mais que tivesse ali alguma situação pela metade que ficou um pouco confusa, um pouco nebulosa, mas não de uma maneira negativa, mas de uma maneira que ficou um pouco confusa, vamos dizer assim. Mas eu vejo que no final ele conseguiu corrigir, conseguiu reverter essa situação, vamos usar esta palavra. O depoimento favorável eu vi sim aqui, gente, nesta tiragem em relação ao Bolsonaro. No mais era isso então, gente. Isso daqui foi a tiragem de cartas pro Bolsonaro. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele super like para me ajudar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!